Graça e paz, amados. Aos que não me conhecem, eu me chamo Lenildo de Souza e hoje estamos com mais uma Escola Dominical online. Estamos hoje, especificamente, encerrando a série Jesus, né? E vamos estar falando sobre a vinda do Anticristo. Como assim? Se a série é de Jesus, por que nós vamos falar sobre o Anticristo? Porque faz parte do assunto de escatologia. Se é uma palavra nova para você, isso, escatologia, é a primeira vez talvez você está ouvindo ela, né? Essa palavra escatologia vem do grego, a formação de duas palavras, escatos e logia, né? Logia é estudo, escatos, né? Últimas coisas, ou o estudo das últimas coisas, ou o estudo das profecias bíblicas ou algo do tipo. Tá? Então são vários eventos escatológicos que nós temos em todo o panorama e em se tratando da segunda vinda de Jesus, né, antes teremos a tribulação, um período de 7 anos aqui na Terra. E o principal, né, personagem desse período tribulacional é o Anticristo. Então, por isso que é importante a gente aprender acerca desses detalhes. Por quê? Tem muita coisa hoje que está causando perturbação. Muita gente procurando Anticristo em tudo, marca da besta em tudo, né? Cada novo presidente que sobe nos Estados Unidos, aí sempre tem aqueles que dizem, o anticristo é Obama, não, o anticristo é Trump, o anticristo é Biden, enfim, cada um que queira procurar anticristo em todo canto, né? Então fica essa bagunça aí, marca da besta. Eu lembro que, né, lá atrás, quando surgiu o Código de Barra, tem até filmes, né, de um período mais atrás aí, falando acerca desse período escatológico. Aí colocam como se fosse o Código de Barra a marca da besta, né? Elegeram naquela época o Código de Barra como a marca da besta, erraram. Aí depois de um tempo eles vão procurando marca da besta em tudo que se imaginar, né? A vacina é a marca da besta, o 5G é a marca da besta, o Pix quando surgiu, enfim. Então tem muita bagunça, muita coisa hoje na internet. Eu sei que a internet popularizou muita coisa, mas no que diz respeito às escrituras, ao ensino bíblico, precisamos estar muito bem seguros e fundamentados nisso, para que a gente não fique perturbado simplesmente porque está acontecendo guerras, né? Porque está, enfim, acontecendo as tribulações da vida, do dia a dia, achar que nós estamos vivendo o período tribulacional e aí começaremos a cair no erro de estar procurando o anticristo por aí, né? Então é bom a gente aprender de fato o que é que a palavra fala sobre isso. E com relação a isso, eu queria, né, mostrar a importância da escatologia no nosso conhecimento das Escrituras. Conhecimento saudável daquilo que podemos nos alimentar, né, das Escrituras. Para se ter uma ideia, eu sei que já ouvi algumas pessoas falando assim, eu não gosto de escatologia, eu acho um assunto difícil, eu nem quero saber acerca de escatologia. Mas talvez essas pessoas que falam sobre isso não saibam que de 37% a 40% das escrituras é só escatologia. Isso é, quase 50% da Bíblia é escatologia. Então alguém que diz que não gosta de escatologia, ela está desprezando, né, quase que metade aí da palavra de Deus, tá? Esse assunto é tão importante que no Novo Testamento, só para que nós tenhamos uma noção, só 3 livros não falam sobre a volta de Jesus. Veja só, em todo o Novo Testamento, apenas Filemão, 2 João e 3 João. São livros pequenininhos, né, que talvez nem tenha dado tempo aí do autor falar, mas somente esses 3 livros pequenos que não falam sobre a volta de Jesus. Todos os outros livros do Novo Testamento tratam acerca disso. Então, é bom que a gente tenha, né, a gente enxergue a importância desse estudo, né, assim, óbvio que não dá para a gente ensinar tudo aqui, né, muito tempo, é pouco tempo para um assunto muito vasto. Se você ainda não fez o Rema, as matrículas estão abertas para que você possa, né, por exemplo, estudar escatologia, que é uma das matérias do Rema, e aí você vai ter 7 dias só estudando sobre escatologia de forma esmiuçada. Olha que maravilha. Então, o Rema é uma ferramenta poderosa para o nosso crescimento. Tá? Então, aproveita que as matrículas estão abertas. Aqui a gente vai só dar uma degustação acerca do assunto, né? E se você está acompanhando aqui, eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 10, 32.
É importante, eu vou trazer uma base acerca da escatologia para que a gente, né, compreenda, né, vamos dizer assim, alguns marcos relacionados a esse ensino para que a gente não se perca quando vá ler as Escrituras. Então aqui em 1 Coríntios 10:32 diz o seguinte: não vos torneis causa de tropeço nem para judeu, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então aqui ele fala o que os teólogos chamam ou classificam de os 3 grupos escatológicos: igrejas, gentios e judeus. Por que é importante a gente aprender sobre isso? Porque se quando formos ler as profecias escatológicas, nós não soubermos para quem está sendo dirigido, isso é, para quem é o destinatário daquela mensagem, a gente se perde. É por isso que tem muito ensino doido aí pela internet, muita coisa bagunçada, muita confusão sendo ensinada por causa desses marcos e desses detalhes que não estão sendo observados, tá? Então a gente precisa entender isso. Quando formos ler alguma profecia escatológica, quem é o destinatário? Está falando para quem? Para os judeus? Está falando para os gentios? Está falando para a igreja? São 3 grupos distintos, né? Os judeus é aquele povo que Deus levantou, né, desde Abraão, né, por meio daquela família. Ele disse que iria abençoar todas as famílias da terra, e por meio da descendência é que surgiu uma nação na terra que Deus levantou como um farol para toda a humanidade para proclamar a sua palavra. E Jesus mesmo disse que a salvação vem dos judeus, e por meio de quem viria o Salvador. Os gentios são todas aquelas pessoas que não fazem parte desse povo, que são os judeus. E quem é a igreja? A igreja surgiu depois de Cristo, né, depois da ressurreição de Cristo. Então a igreja é formada por judeus convertidos e gentios convertidos, ok? Só para que a gente tenha uma noção desses 3 grupos aí distintos que vão nortear o nosso estudo acerca da escatologia, tá? A gente tem que entender também por que muita gente se confunde e acha difícil escatologia, né? A gente precisa ter noção vamos dizer assim, das escolas de pensamento escatológicas que existem, tá? E aí eu vou falar no que nós cremos especificamente, para que você entenda e esteja alinhado à visão, para quando você ouvir alguém falando sobre escatologia, você ao menos saiba reconhecer: essa pessoa aí, ela pensa dessa forma, ela é da escola, né, de pensamento escatológico tal, enfim. Ou quando você for observar um livro, vou comprar um livro de escatologia, quando você for ler lá o prefácio, algo do tipo, enfim, você tem uma noção do que aquele livro trata. O que o autor daquele livro está pensando, no que ele crê acerca de escatologia, tá? Só porque a gente tenha noção acerca disso. Então, diante dessas linhas de pensamento escatológicas, elas se dividem na interpretação das profecias acerca do arrebatamento da igreja e acerca da volta de Jesus, sabe? Então, eles se distinguem, na verdade, acerca desses 3 pilares, desses 3 aspectos. Acerca da interpretação das profecias, nós temos um grupo chamado de idealistas. Esse grupo, ele acredita que as profecias não são literais. A grande porção das profecias, elas não são literais, elas são apenas uma ideia de um tempo, né? Por exemplo, quando o Apocalipse fala de 1000 anos ou milênio, eles acreditam que isso não diz respeito a um período de 1000 anos, exatamente. Eles dizem que é um período longo, né, mas não necessariamente de 1000 anos. E eles interpretam as profecias de forma alegórica, sempre. Nunca literal, sempre de forma alegórica. E aí, meu filho, vai depender da criatividade de cada um que está interpretando a profecia lá. Então é muito perigoso, né, pessoas que tentam interpretar as profecias dessa forma. Então, esse grupo de pessoas é chamado de idealistas. Tudo para eles é alegoria. E aí, né, a autoridade da interpretação está na criatividade de cada um que vai interpretando. Tem outro grupo chamado preteristas. Preterista vem de pretérito, né? Quando a gente estava na escola e a gente estudava pretérito perfeito, pretérito imperfeito, isso diz respeito ao passado, né? Então, os preteristas, eles acreditam que as profecias escatológicas se cumpriram no passado, né? Vamos dizer assim, na geração daquele profeta ali.
Então eles não têm um cumprimento futuro. Então todas as profecias escatológicas se cumpriram na geração daquele profeta, ou naquele período, naquela época do passado. Por isso que esse grupo é chamado de preteristas. Tem outro grupo chamado historicistas. É um grupo de pessoas que, ao analisarem as profecias escatológicas, eles acreditam que elas se cumpriram aproximadamente no ano 70, na destruição de Jerusalém e do templo, né? 70 depois de Cristo. Tá? Foi um período importante da história, que faz parte dos eventos escatológicos, mas esse grupo de pessoas aqui, os historicistas, acreditam que as profecias se cumpriram naquele determinado momento ali. Tá? E existem os futuristas, que a nossa visão, ela acredita que a grande porção, né, das profecias escatológicas ainda vão se cumprir no tempo futuro. Tá? Então, nós somos da visão futurista. Tá? Óbvio, mas tem algumas profecias que se cumpriram no tempo do profeta? Tem. Tem algumas profecias que se cumpriram no ano 70? Tem. Mas isso é o que os estudiosos chamam de profecia de dupla referência. Eles se cumpriram na época do profeta, ou eles se cumpriram em um determinado período na história, mas eles vão ter um eco à frente, né, no futuro. Então, por isso que a nossa visão, ela é futurista, porque ela acredita que a grande porção das escrituras se cumpre, ainda há de se cumprir à frente. Tá? Acerca do arrebatamento da igreja, nós temos os pré-tribulacionistas. Pré é algo que vem antes. Né? Nós somos pré-tribulacionistas. Por quê? Porque nós acreditamos que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da tribulação. Existe o mesotribulacionista, que eles acreditam que o arrebatamento da igreja vai acontecer no meio da grande tribulação, né? Ou melhor, da tribulação, porque a tribulação era dividida em duas fases. O princípio das dores, que é a primeira fase, e a grande tribulação, que é a segunda fase. Esse grupo meso, eles acreditam que o arrebatamento da igreja vai ser nessa transição aí, né, depois desses 3 anos e meio de tribulação. Então, eles acreditam que essa primeira fase, que é mais amena, a igreja vai passar por esse período aí. E existem os pós-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja vai sofrer todo o período tribulacional. Tá? Então, apenas trazendo aí como um reforço, a nossa visão é pré-tribulacionista. Isso é, ela acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, tá bom? E acerca da volta de Jesus, né? Existe um grupo chamado amilenistas. Isso é com relação ao milênio, tá? Tem um grupo chamado amilenista, esse A é o A de negação, né? Amilenista, isso é, sem milênio. Eles acreditam que não existe essa história de milênio, né? Eles acreditam que está lá só para dar uma ideia assim, mas não existe esse negócio de milênio, não. São os amilenistas. Os pré-milenistas, que somos nós, tá? Acreditamos que Jesus vai voltar e estabelecer um período de 1000 anos de reinado na Terra. E esses 1000 anos são literais, tá? Então, nós somos pré-milenistas e acreditamos que Jesus vai vir e, a partir do momento que ele vir no final da tribulação, ele vai estabelecer o seu reino messiânico aqui na Terra. E existem os pós-milenistas. Os pós-milenistas, eles alegorizam essa palavra milênio, então eles acreditam que nós já estamos vivendo esse período milenar por meio, né, da igreja de Cristo na Terra, vamos dizer assim. Por causa daquela afirmação de Jesus que ele disse que o meu reino não é deste mundo, ele veio estabelecer um reino que não era desse mundo. Então eles acreditam que o milênio, na verdade, já está acontecendo, já estamos vivendo esse período milenar e quando Jesus vier, ele vai vir no final, na verdade, desse período, quando o evangelho for pregado para todas as nações, tá? Então, só esclarecendo, somos pré-milenistas. Isso é, Jesus vem, Jesus volta, pisa nessa terra no final da tribulação e depois disso ele vai estabelecer o milênio, tá? Só para que a gente tenha essa ideia e essa noção aí dessas linhas de pensamento escatológicas, para que ao menos a gente saiba, né, tenha noção de quando alguém estiver falando ou um livro que a gente estiver lendo, a gente entenda, eita, esse aqui é pós-milenista, eita,
esse aqui é pós-tribulacionista. Enfim, ao menos a gente consiga identificar, né, no que é que aquela pessoa que está ensinando ou que está se propondo a falar, no que é que ela acredita. E aí não vai trazer confusão para nós. Está sendo gravado, se você quiser voltar esse vídeo depois, né, quiser tomar nota aí, eu sei que são termos que não são usualmente falados. E aí, se você quiser tomar nota para depois estar lembrando, isso é importante, tá bom? Queria falar de alguns termos que são confundidos com relação à escatologia. E eu estou trazendo essa base para quando chegar no anticristo, a gente entender por que tem tanta confusão hoje em dia aí de interpretação das escrituras. Se nós não tivermos essa base, a gente se perde, tá bom? Vamos lá. Sobre o arrebatamento e a volta de Jesus. Algumas pessoas se confundem sobre esses dois eventos, certo? Arrebatamento e volta de Jesus. Então, a volta de Jesus não é o arrebatamento, apesar de que, para a igreja, Jesus vai voltar. Mas a gente vai ver que existem características diferentes sobre esse retorno de Jesus no arrebatamento e o retorno de Jesus na segunda vinda. Então, existe essa diferença, tá? Acerca da vinda de Jesus, especificamente. Eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas 4, do 17 ao 19. Jesus, depois de estar falando com os discípulos, né, e os discípulos mostram para ele o templo, toda aquela maravilha lá, e Jesus disse assim, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Ele falando acerca de algo que iria acontecer no futuro. E aí os discípulos, em particular, e você está falando diante de todas as pessoas, os discípulos chamam ele em particular e perguntam para ele o seguinte, são 3 perguntas que os discípulos fazem. Quando acontecerão essas coisas? Qual o sinal da tua vinda? E qual o sinal da consumação dos séculos? Tá? E para entender a resposta de Jesus a essas 3 perguntas, a gente precisaria fazer um compilado de 3 livros, tá? Que é, sei lá, Mateus 24, que é o sermão escatológico, vamos dizer assim, de Cristo, Marcos 13 e Lucas 21. A gente não vai ter tempo de fazer isso aqui, óbvio, né? Fica aí para quando você for fazer o rema, ou você que já fez o rema, voltar lá na apostila e dar uma lida, tá bom? Jesus responde não necessariamente na mesma ordem que os discípulos perguntaram, tá bom? Então lá em Lucas 4, 17 ao 19, falando acerca da primeira vinda, olha como é interessante, e há algumas características interessantes para a gente entender. Jesus, na sinagoga, ele pede o livro, né? Isso parafraseando aqui. Aí no 17, Lucas 4, 17, diz assim, então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. 19, e apregoar ou anunciar o ano aceitável do Senhor. E diz que ele fechou o livro. Só que se nós formos para Isaías 61, nós vamos ver que essa profecia não termina aí. Ela tem uma continuidade. Logo aqui, depois de apregoar o ano aceitável do Senhor, diz, e o dia da vingança do nosso Deus. Então, por que Jesus não falou do dia da vingança? Porque ele estava revelando que a primeira vinda dele, ele viria como um cordeiro, como um servo sofredor. Tanto que os discípulos, assim, não entendem a princípio isso aí. E ficam perguntando para ele, Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? É nesse tempo que você vai estabelecer? É nesse tempo que você vai derrubar o Império Romano aí, né, e vai tomar conta de tudo? Enfim, porque eles não entenderam, né, que a vinda de Jesus se daria em 2 etapas. A primeira vinda, ele viria como cordeiro, e na segunda vinda, no final da tribulação, ele viria como o leão da tribo de Judá. Tá? Eles não conseguiram entender esse aspecto, esse detalhe. Acerca da segunda vinda, lá em Mateus 24, eu vou saltear aqui, eu vou ler o 27, depois vou ler 29 e 30, tá? Mateus 24, 27 diz assim, olha só, acerca da segunda vinda, ele fala, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. 29.
Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, veja, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então aqui ele está revelando nessa segunda vinda dele. Isso é, a vinda dele se deu em duas etapas. A primeira etapa como o Cordeiro de Deus. Lembra quando ele apareceu para João? João estava batizando. Quando ele apareceu, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Revelando Jesus como o servo sofredor, aquele que viria, mas para morrer no nosso lugar. Né? Para ir para a cruz, para cumprir, né, as profecias que estavam relacionadas àquele período, onde ele sofreria, onde ele morreria e ressuscitaria. Tá? Então, isso é a primeira vinda dele. E a segunda vinda, a gente já viu que vai ser algo extraordinário, espetacular. Quando ele aparecer, rapaz, diz como um raio, algo assim poderoso que vai acontecer e todo olho verá. Nem lá em Apocalipse diz que todo olho verá isso. Isso não vai estar escondido de ninguém. Eu fico imaginando como é que todo olho verá isso. Como é possível? Né? Há uns dias atrás nós tivemos um eclipse solar, né? E estava todo mundo de olho aí na internet, todo mundo vendo aquele episódio, vários canais no YouTube, enfim. A televisão, alguns canais de TV mostraram alguns flashes ao vivo durante aquele acontecimento do eclipse. Então a gente sabe que o mundo está globalizado hoje e qualquer coisa que aconteça nesse nível que chame a atenção, o mundo de fato vai ver. Então Jesus na segunda vinda vai aparecer e vai ser algo extraordinário, estrondoso e vai chamar de fato a atenção de todo o mundo. Só que entre a primeira vinda e a segunda vinda tem o arrebatamento da igreja, né? Que Paulo fala acerca, Paulo trata isso como um mistério, que foi revelado, óbvio, no Novo Testamento. Então, para os profetas do Antigo Testamento, essa questão do arrebatamento não era tão claro. Por quê? Porque, de fato, ele foi revelado no Novo Testamento, especificamente por Paulo. Jesus também dá algumas nuances acerca disso. Mas, falando acerca do arrebatamento, e a gente vai ver um aspecto diferente da segunda vinda. A gente viu que na segunda vinda, quando ele aparecer, né, quando aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, rapaz, vai ser uma coisa estrondosa. Mas acerca do arrebatamento, Jesus fala algo interessante lá em Lucas 17. Eu vou ler o 17, depois eu vou ler do 26 ao 29 e depois do 34 ao 36. Vou saltear por causa do tempo, tá? Lucas 17, 26 ao 29, diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Isso é, estavam vivendo suas vidas, estavam nem aí para aquilo que estava sendo dito, pregado e anunciado. 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. 34. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 35. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e outra deixada. 36. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então aqui está revelando algo de que no dilúvio, por exemplo, né, Noé estava lá construindo a arca e estava, né, anunciando para as pessoas, e de alguma forma ele, né, vamos imaginar que ele virou motivo de chacota. Vai fazer um troço desse tamanho, botar gente dentro, botar bicho dentro, dizendo que vai vir chuva, e que conversa doida é essa? Enfim, e se a gente observar, tem muita gente hoje em dia dizendo: cadê Jesus que disse que ia voltar? Né? Cadê essa história aí que ele viria? Não está acontecendo nada, está tudo do mesmo jeito. Enfim, então a gente pode imaginar que a segurança da arca é Jesus. Isso é, todos aqueles que estiverem nele estarão protegidos do juízo, porque o dilúvio representa juízo.
Então a arca estava acima das águas, isso é, a arca estava acima do dilúvio, tá? Então isso nos mostra que quando o dilúvio, isso é, o juízo de Deus acontecer aqui, no período tribulacional, a igreja estará acima disso. A igreja será arrebatada para se encontrar com Jesus nos ares, tá? Isso é o que a Bíblia nos fala. E ele fala algo interessante, que ele diz, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro vai ficar. Isso é, isso os estudiosos chamam de teoria da iminência, né? Algo que está para acontecer a qualquer momento, o arrebatamento. E assim, as pessoas simplesmente elas vão perceber que tem gente sumindo, né, do nada. Enfim, vai ser algo que não vai ser como na segunda vinda, quando Jesus vier, vai aparecer algo estrondoso no céu e todo olho verá. O arrebatamento não. Diz que ele desce, mas ele fica nas nuvens, ele vai dar uma voz de comando para que a gente suba e se encontre com ele lá. Tá? E para o povo que vai ficar na terra, isso vai ser um mistério. O que é que está acontecendo? Esse povo sumindo. Né? Então, é bom essa questão da internet, porque são registros que estão ficando daquilo que a gente está ensinando, daquilo que a gente está falando. Quando o período tribulacional acontecer, quando o arrebatamento da igreja de fato acontecer, que o povo sumir, o caos se estabelecer aqui, eles vão buscar evidências. E as evidências estão aí, estão na palavra, estão nos vídeos que estão sendo, né, guardados aí, ficados aí como registros da internet, tá? Para que eles possam entender. Rapaz, eu acho que isso é aquilo que os crentes falavam, tá? Enfim, 2 termos que são também confundidos é últimos dias e dia do Senhor, tá? O que são os últimos dias e o que é o dia do Senhor? As pessoas às vezes confundem isso e por confundirem acabam não interpretando corretamente as profecias escatológicas. Então, o que são os últimos dias? Né? Na cronologia bíblica, se nós formos estudar a cronologia bíblica, está de Adão a Abraão, nós temos aproximadamente 2000 anos de Abraão a Jesus, 2000 anos de Jesus até o final, vamos dizer assim, dos eventos escatológicos, mais de 2000 anos, tá? Isso é, estamos bem pertinho de completar ou de entrar no 7º milênio, ok? Então, esse último período, a partir de Jesus, que é a era da igreja, vamos dizer assim, é o que a Bíblia chama de últimos dias. A gente pode encontrar isso lá em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre todos os que estavam reunidos naquele lugar. Alguns, né, receberam, falaram línguas, aquela coisa toda, foi uma novidade para todo mundo aquilo ali, mas teve aqueles que começaram a criticar, sempre tem, né, esses. Começaram, estão embriagados, isso ali, isso não é poder não, vocês estão cheios de mé, enfim, né. E aí diz que Pedro subiu junto com os demais e ele começou a exortar e explicar acerca disso. Então em Atos 2, do 15 ao 21, diz assim: esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que foi que Joel disse? Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Olha o que ele diz no 19, isso acerca dos últimos dias. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui ele está explicando acerca dos últimos dias, aquilo que Joel profetizou acerca dos últimos dias. Então nós vimos que vai desde o derramar do Espírito, lá em Atos 2, poderíamos dizer que ali foi o primeiro dia dos últimos dias, e ele diz que vai até o grande e glorioso dia do Senhor. Então toda essa dispensação aí, do derramar do Espírito até o glorioso dia do Senhor, são os últimos dias. Vamos ver aqui
O que Joel diz, né? Já que ele citou Joel, não vamos ler exatamente o que ele citou, mas o que é que Joel também fala desse período. Lá em Joel 2, 1 e 2, diz assim, falando acerca desse período tribulacional, não todo o período em si dos últimos dias, mas esse período tribulacional, porque o dia do Senhor diz respeito a esse período tribulacional. O dia do Senhor, na verdade, para o ímpio e para os judeus, que é um momento de julgamento. Olha só o que é que ele diz, Joel 2, 1 e 2. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e de densas trevas, dias de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual deste o tempo antigo nunca houve, nem dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então aqui ele está revelando o que é de fato o dia do Senhor. Então os últimos dias, esses 2000 anos, vamos dizer assim, derramado o Espírito, ao dia do Senhor, e o dia do Senhor especificamente, está relacionado ao juízo de Deus sobre a terra, ok? Só para que a gente não se confunda nesses termos, ok? Outra coisa que às vezes as pessoas confundem, e aí é onde os mesotribulacionistas ou os pós-tribulacionistas, eles tentam encaixar a igreja nesse período tribulacional, por não interpretarem corretamente o que dizem as Escrituras, tá? Acerca do cavalo branco e do seu cavaleiro. Nós temos duas citações lá em Apocalipse acerca disso. Apocalipse 6:2, ele diz o seguinte: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Outras versões dizem, ele saiu obstinado a vencer, tá? Então aqui fala de um cavalo branco e o seu cavaleiro, e diz que ele está com um arco. Aí a gente, né, pode pensar, cavalo branco, né, diz respeito à pureza, talvez, seu cavaleiro. Será que isso é Cristo? Alguns confundem achando que isso é Cristo. Mas lá em Apocalipse 19, 11 e 15, tá? Vou saltear. Apocalipse 19, 11 diz o seguinte: Vi o céu aberto, João falando, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Indo para o 15 agora. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, o cavaleiro, né, do cavalo branco, do capítulo 6 lá, de Apocalipse, e do capítulo 19, ele tem algo que distingue os dois, tá? A única coisa que é igual ao cavalo branco, mas o que diferencia um do outro é o que do capítulo 6 ele está com um arco, né? Lá fala que ele está com um arco, é a arma dele, vamos dizer assim, é um arco. E o do capítulo 19 diz que é uma espada que sai da boca, ok? Arco e espada. E a gente vai ver lá em Efésios, quando fala acerca da armadura, né, de Deus, né, portanto tomai toda a armadura de Deus, esses detalhes, Efésios 6, 13 é que fala acerca disso, mas eu queria ler a partir do 16, tá? Efésios 6, a partir do 16, diz assim: Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui ele está falando do escudo da fé, né, para a gente se proteger do quê? Dos dardos inflamados. Dardos é lançado por que arma, gente? Pelo arco. E diz que a gente precisa tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui já está mostrando essa diferenciação entre a arma, vamos dizer assim, que cada um deles usa. Então por isso que lá em Apocalipse, apesar do cavalo ser branco, não são os mesmos cavaleiros. O primeiro lá é o anticristo e o segundo é Jesus, tá? Só para que a gente tenha uma noção aí. Acerca do período tribulacional ou da revelação em si, né, do anticristo. Daniel, alguns estudiosos dizem que é o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Lá em Daniel 9, 26 e 27, diz assim: Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará.
falando acerca de Jesus. E o povo de um príncipe que virá, esse príncipe é o anticristo, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Dilúvio, lembre, né? Dilúvio diz respeito a juízo. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. A gente, né, para nós hoje, essa palavra semana diz respeito a esse período de 7 dias. Mas naquela época, semana é um conjunto de 7. Assim como dúzia é um conjunto de 12. Tá? Tanto que na profecia de Daniel são semanas de anos, tá? E não semanas de dias. Então, quando ele diz aqui, fará firme aliança com muitos. Por uma semana, isso diz respeito a uma semana de anos, isso é, período de 7 anos. Tá? Na metade da semana, isso é, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Que está revelando, né, alguns eventos escatológicos depois da morte de Jesus, a destruição de Jerusalém e do templo, pelo povo por meio do qual o anticristo virá, né, e aqui ele fala do período tribulacional, que terá esse período de 7 anos. Ok? E a gente pode entender algo interessante. Sempre esses eventos da tribulação estão relacionados a Israel, ao templo, ao povo judeu. Atentem sempre para isso. Tá? Daniel 11 diz o seguinte, Daniel 11, 31, diz, dele sairão forças que profanarão o santuário, falando acerca do anticristo. Fortaleza nossa. Tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra, fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. 44. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. 45. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Algumas versões falam sobre o mar Mediterrâneo, outras versões falam sobre o mar Grande, enfim. Então aqui está falando que, por causa de alguns rumores do norte, esse norte entende de Israel, porque os eventos se dão lá, tá? Ele vai armar as suas tendas palacianas, sei lá, o seu abrigo militar ou algo do tipo, lá no deserto, entre o mar Mediterrâneo e o Monte do Templo. Tá? A gente sempre começa a observar que essas profecias que estão relacionadas ao juízo ou ao anticristo diz respeito sempre a Jerusalém, ao povo judeu e ao templo, ok? Sempre relacionados a isso. Não dá, é uma forçação de barra, um malabarismo teológico, na verdade, tentar encaixar a igreja nesse meio. Não dá. Tá? E Cristo avaliza Daniel. Mateus 24, do 15 ao 21, Jesus diz assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam. Os que estiverem aonde? Na Judéia, porque é lá onde vai se dar tudo. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Eirado é um tipo de edificação, né, culturalmente daquele lugar lá, né, de Israel. Enfim, então, os que estiverem na Judéia, fujam. Tá? Então, o evento se dá lá em Israel, sempre lá. Só para que a gente tenha noção acerca disso. Por que é importante a gente estudar sobre esses detalhes? Né? Estudar sobre... Será que o pessoal, né, quando a gente lê as Escrituras, ouviam também sobre isso? Estudar sobre a vinda do anticristo? Eu vou te mostrar que sim. 1 João 2, 18 e 22 diz o seguinte. 1 João 2, 18. Filhinhos. Está falando com quem? Quando ele diz filhinhos, está falando com a igreja. Já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, e como ouvistes, outras versões diz, como vocês costumam ouvir que vem o anticristo. Também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. 22.
Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o Espírito, o que nega o Pai e o Filho. Então aqui está falando que existe uma voz de negação no anticristo, ou no espírito do anticristo. Que na verdade o espírito do anticristo já tá no mundo. O homem da iniquidade é que ainda vai se revelar. Mas esse espírito, o espírito de negação, de negar que Jesus é filho de Deus, que negar que Deus é o Pai de Jesus, isso aí já está no mundo. 1 João 4,3 diz o seguinte: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, olha só, a respeito do qual tendes ouvido, tá? Que vem e presentemente já está no mundo. Quem? O anticristo não. O espírito dele já está no mundo. Ele um dia há de se revelar. E nós vemos que lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, tá? Há quem diga que Tessalonicenses é o Apocalipse de Paulo especificamente. Nós podemos ler acerca do arrebatamento. E é interessante que Paulo trata no capítulo 4 sobre o arrebatamento e no capítulo 5 sobre o período tribulacional. Nessa ordem. Primeiro ele fala do arrebatamento, depois ele fala da tribulação, mostrando que não dá para comportar os dois no mesmo período, tá? 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18, Paulo diz algo interessante. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, ele se inclui, Paulo está se incluindo, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Onde é que vamos nos encontrar com o Senhor? Nos ares. Ele não vai pisar o pé aqui, nesse momento. Ok? E assim estaremos para sempre com o Senhor. 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Isso é uma palavra de consolo. Por quê? Porque o bicho vai pegar durante o período tribulacional. Então, por que isso é uma palavra de consolo? Porque ele está dizendo, antes desse dia chegar, desse momento chegar, eu vou levar vocês comigo. Por isso que é uma palavra de consolo. Não faria sentido ele dizer que ia levar no final, depois de ter comido o pão que o diabo amassou aqui. Consolai-vos, pois, com essa palavra. Depois de ter sofrido no período tribulacional, não faz sentido. Já em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele vai falar especificamente sobre a tribulação. Do 1 a 11, ele diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quantos sabem que um ladrão, quando ele chega, ele não chega para tomar um cafezinho com você na sua casa, ele vem para assolar. Né? Jesus fala sobre essas características do ladrão. Diz que o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir. Isso é uma característica do anticristo no período tribulacional. Ok? Então ele diz assim, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Isso é, ele vem com essas características de matar, roubar e destruir, porque ele vai tocar terror aqui. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que olha o que é que Paulo estava falando. Lá no capítulo 4 ele diz assim, nós os que ficarmos, falando acerca do arrebatamento, Paulo se inclui. Mas aqui, no capítulo 5, Paulo diz assim, lhes, falando deles, do mundo, lhes sobrevirá repetida destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Ele não diz escaparemos, ele diz escaparão. Paulo não está se incluindo, ok? 4. Mas vós, irmãos, está falando com a igreja, não estáis em trevas, para que esse dia como um ladrão vos apanhe de surpresa. Ninguém da igreja de Cristo vai ser apanhado de surpresa com o período tribulacional. Ninguém, porque estamos em Cristo. 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios,
revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Por que isso? E ele vai explicar, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, isso é, quer estejamos vivos no período do arrebatamento, ou quer já tenhamos morrido, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Mais uma palavra de consolo, tá? Não seremos apanhados, né, por esse momento de juízo, ok? Por quê? É importante a gente saber sobre isso, porque é um assunto que causa perturbação. E a gente vai ver em 2 Tessalonicenses que Paulo, de alguma forma, vai corrigir um ensino errado acerca da primeira carta que ele já tinha falado. 2 Tessalonicenses 2, de 1 ao 10, Paulo diz o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Essa apostasia está se referindo a um distanciamento, a uma separação. Essa apostasia aqui está relacionada ao arrebatamento da igreja, tá? Essa palavra apostasia, no nosso contexto hoje, cultural, é deserção da fé. Tem algumas versões que vai falar em deserção da fé, mas naquele período não, era separação. Tanto que Jesus, falando acerca de Moisés, que tinha dado carta de divórcio, se você tiver uma Bíblia, um dispositivo eletrônico, e na sua Bíblia lá tiver o recurso de você clicar na palavra e ele mostrar no original, a palavra no original grego é apostasion, que diz respeito à apostasia. Por quê? Divórcio, a palavra utilizada foi a mesma que foi utilizada aqui, apostasia. Por quê? Divórcio é separação. Então Paulo está falando da separação da igreja desta terra, que será levado para ele, ok? Apostasia é isso. Apostasia seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição, que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas. Paulo falava acerca disso com os Tessalonicenses, quando estava com ele, falando acerca do anticristo, falando acerca disso que iria acontecer. E agora sabeis que o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, isso é, enquanto a igreja, que é o sal dessa terra e a luz deste mundo, estiver aqui, o anticristo não será revelado. Porque é a presença do Espírito Santo na igreja quem está detendo isso. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, isso é, que a igreja seja afastada. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então nós vimos aí que Paulo está trazendo um esclarecimento, porque muito provavelmente, por causa da perseguição que estava acontecendo naquela época, o que é que alguns começaram a dizer? Ah, isso ali foi o que Paulo falou, o dia do Senhor chegou, estamos na tribulação, corre, enfim, começou a trazer perturbação para as pessoas. E Paulo está corrigindo isso aqui em 2 Tessalonicenses, ok? Outro detalhe, que nós não passaremos por esse período, a igreja, não dá para comportar a igreja nesse período. Apocalipse 4. A igreja só é mencionada em Apocalipse até esse momento, em que em Apocalipse 4:1, João diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Existe um silêncio, não há palavra, depois disso aqui, não há mais a palavra igreja até capítulo 19. Isso é, do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 19, a igreja não é citada. E esse período é todo o período onde vai se destrinchar, né, esse período tribulacional.
só para que a gente entenda. Então, não dá para comportar a igreja nesse período. E como é, e eu já estou finalizando, tá? E como é que a gente precisa se comportar diante disso tudo, já que nós não vamos passar por isso? A gente só precisa ter cuidado para que a gente não fique entrando em ensinos errados que estão acontecendo, né, por aí, e a gente fique perturbado com isso. Porque tem, na internet tem, tá? Infelizmente, pastores estão ensinando como é que a gente precisa lidar, vendendo cursos, inclusive, para lidar com o anticristo, para criar bunkers, né, vamos dizer assim, antiaéreos em casa, né? Tem gente fazendo esse tipo de doidice por aí, né, mais fora nos Estados Unidos, por aqui, enfim. Mas tem alguns ensinando por aqui, né, como é que tem que comprar faca militar ou algo desse tipo, como prosperar durante a tribulação. Pelo amor de Deus, é muita doidice, né? E a gente tem que ter cuidado para não entrar nisso. Então, existe uma exortação que é feita para nós, e eu quero encerrar com isso. Hebreus 10, 25, diz assim, exortação para nós, até que o arrebatamento da igreja chegue, tá? E a gente não entre nesses ensinos errados aí. Hebreus 10, 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então é possível a gente ver pelos sinais que estão acontecendo, que esse dia está próximo. 1 Tessalonicenses 15, 5, 1 Tessalonicenses 5, 14 ao 23 diz assim, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então que a gente receba, acolha com mansidão essas exortações, e que a gente entenda que o arrebatamento é uma palavra de consolo, não é de perturbação. Perturbação é para quem vai ficar aqui. Nós vamos subir com Cristo. Tá bom, gente?